A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos, por isso, com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Mas para investir, precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como, por exemplo, o horizonte temporal de investimento. Com esta informação, vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. O tema de hoje é a literacia financeira, que parece um daqueles grandes chavões, não é? Que fica sempre bem. Qualquer intermediário financeiro hoje em dia tem sempre desenvolvido ou está a desenvolver muitas soluções nesta área, desde o que pretende fazer para contribuir para mais literacia, para mais educação, mais informação, mais conhecimento, tanto para o lado dos investidores como para os profissionais. Mas aquilo que salta à vista e que nós temos reparado é que parece que este desejo de evolução em termos de educação fica assim meio oco e meio opaco, porque na prática não parece haver grande evolução. Nós vemos a falta de certificação, a falta até de conhecimento de parte a parte. Parece que a grande motivação é esse chavão, não é? É que os participantes estejam sempre do lado comercial, há sempre esse lado mais objetivo, e não tanto pelo que é necessário para que esse objetivo ou esse resultado seja alcançado. E claro, também há o lado da regulação e aquilo que pode e deve ser feito. Desde que começamos com este podcast, temos explorado diversos temas. Temos falado muito sobre planeamento financeiro, sobre temas mais abrangentes, sobre temas mais comportamentais, até mais específicos como a inflação, o ESG Investing, e que em todos eles, direto ou indiretamente, vamos abordando este tema da educação e da importância que a literacia tem para desenvolvermos um mercado financeiro mais eficiente, mais eficaz, e que nos ajuda a chegar à tal independência financeira que tanto queremos. Por isso nada melhor de fazermos este episódio muito mais objetivo, para falarmos sobre ferramentas, sobre plataformas, sobre entidades formadoras, sobre a certificação, sobre a avaliação, e esta parceria que estamos a desenvolver, tanto a Future Proof como a Pragmatic Brain, que vamos hoje falar um bocado sobre isso. Neste caso, é importante referir que tanto esta educação será para investidores, mas também para profissionais, que é importante haver esses dois lados. Para falarmos sobre isto, tenho aqui a presença habitual do Luís Silva e de um grande especialista em informação financeira, que é o Michael Castelhano, que é o responsável da Pragmatic Brain, com quem estamos a desenvolver então este tema da literacia. Michael, tens uma experiência de, sei lá, mais de 20 anos, se calhar mais, na formação, de ambos os lados, não é? Estás do lado dos investidores e do lado dos profissionais. Fala-me desta experiência e da importância deste tema. E que não é só mais um chavão, não é? Não é só mais um chavão. Bom dia aos dois. Em primeiro lugar, queria agradecer-vos o convite para poder realizar este podcast. Portanto, obrigado, Vítor, obrigado, Luís. É com muito orgulho que estou aqui e que há um enorme entusiasmo para o desenvolvimento deste tipo de parcerias, sobretudo com a Future Proof, que é uma empresa que já mostrou, tem de facto um know-how muito grande nesta área e, portanto, é precisamente isso que procuramos neste tipo de mercado. Quem é o Michael Castelhano? Michael Castelhano tem 30 anos de experiência. Exato, disse 20, desculpa. Mais de 20. Mais de 20, conta, 30 anos é mais de 20, claro. Portanto, comecei o meu percurso no Banco de Portugal durante 8 anos, depois estive a trabalhar 8 anos por conta própria, curiosamente em empresas de formação, já lá estava o bichinho. Exato. A extinta Business Academy, que na altura era precisamente isso, uma empresa que fazia formação na área financeira, curso de bolsa e curso de análise técnica e tudo isso. Portanto, o bichinho já vem desde 2002, neste caso, quando saí do Banco de Portugal. Quando eu saí do Banco de Portugal, depois optei por este caminho. Foi na minha primeira tentativa. Isto é giro depois como os ciclos continuam, não é? Depois voltei à banca, tive 10 anos no Banco Best como responsável da área de formação e aí sim todo o know-how da área de investimento apareceu com grande vigor. Claro. E portanto estive lá até 2018.
Portanto, mais recentemente abracei um projeto um bocadinho diferente, mas complementar. Portanto, todo este caminho que eu tenho feito me leva a consolidar-me conhecimentos na área financeira e, portanto, a literacia financeira está sempre lado a lado comigo, não é? E que foi o projeto na Max Finance de intermediação de crédito. No fundo, crédito e investimento, e agora as duas áreas acabam por ser um complemento da mesma, sim, a parte financeira, mesma realidade. Portanto, entretanto chega a pandemia e aquela missão da literacia financeira chama. Uhum. Acho que todos nós pusemos muita coisa em causa, com a pandemia, alterações de hábitos, o que é que vem para a frente, e eu tenho duas grandes vocações, o digital, que é um entusiasmo enorme que eu tenho de explorar coisas nesta área, e a questão da literacia financeira. E assim surgiu em junho de 2020 a Pragmatic Brain, que esteve dormente durante aquele primeiro tempo de pandemia, mas que acordou mais recentemente para a sua atividade prática, porque todas as empresas obviamente têm que seguir esse caminho. E portanto... Tem que nascer, não é? E depois tem que... Sim, claro. Depois, o mais importante aqui depois são questões estratégicas, e o nosso principal foco, e é óbvio que a empresa neste momento já é certificada pela GERT, portanto está a seguir um caminho que eu diria que é tradicional neste meio. Mas mais importante que isso são as parcerias. E daí estarmos aqui também a falar, porque mais importante que lançar formação é sobretudo ter conteúdos de qualidade. Desculpem, ficou rouco, é o nervosismo do meu primeiro podcast. Nervosismo? Não tomei o meu chazinho e portanto estou aqui a falhar a voz. Basicamente é um bocadinho isso. O nosso projeto seguiu esse caminho tradicional, mas agora estamos numa fase em que eu falo muito da palavra hub, no sentido de falar de um conjunto de pessoas, vontades, know-how, que se reúne num hub para desenvolver conteúdos. Exato. Porque não existe nenhuma empresa no mercado que não tenha oferta, e a sua oferta resulta sobretudo de ter conteúdos. A realidade no nosso mercado é que esses conteúdos, a maior parte das vezes, não são das empresas de formação, são dos formadores. Claro. E, portanto, é uma coisa que nós queremos combater. No que nós queremos, de facto, é ter uma fábrica de conteúdos por um lado, e depois, obviamente, ter os canais todos de distribuição normais, portanto, seja formação presencial, regime misto, formação de e-learning, mas isso é assim, já há muita coisa no mercado. Portanto, o que nós queremos aqui é, de facto, optar por ir para os conteúdos especializados. O Vítor falou aí muito bem de abordar um mercado mais técnico, e aí, obviamente, estamos a falar de cursos obrigatórios exigidos pelos reguladores. Exatamente. Estamos a falar de cursos de formação contínua exigidos pelos reguladores. Portanto, aí estamos a falar de um nicho muito, muito específico. Mas depois temos a tal missão mais nobre, que é chegar ao público em geral. E o que vemos é que faltam conteúdos de qualidade. E falta o enquadramento desses conteúdos, seja na área do empreendedor, aquela pessoa que vai lançar um novo projeto, mas tem conhecimentos muito, muito limitados de gestão, e aí há muita coisa a fazer, desde o empreendedorismo lá atrás até aos cursos de gestão de empresas, não é? Exato. E depois na área de produtos e mercados financeiros, porque a história bancária mostra-nos que nos últimos anos o que temos visto é os banqueiros não se portaram bem, mas os clientes também não foram muito exigentes na sua análise de perfilagem de risco. Portanto, houve de parte a parte... O tal desconhecimento, não é? O tal desconhecimento, a falta de literacia financeira provocou muitas das situações que hoje temos e que todos os dias são abordadas em termos da imprensa. E isso preocupa-me, não é? Obviamente os banqueiros terão o seu percurso para a justiça, mas a nós cabe-nos uma missão específica, que é trabalhar a literacia financeira para chegar a nichos cada vez mais específicos, que é as pessoas do dia-a-dia saberem distinguir um produto de baixo risco de um produto médio ou de elevado risco. E não chega só aquilo que o Vítor dizia, não é? De comercialmente ir a um balcão e falar com a pessoa X, não. O que as pessoas têm é que fazer a sua própria avaliação e dizer isto é isto, o meu perfil de risco não encaixa com este tipo de variação na rentabilidade do produto. Pronto, e basicamente temos muita coisa a fazer. E as pessoas têm que ter esse autoconhecimento,
Eu acho que não é preciso ser muito detalhado, mas Pois. a nível de risco, a nível de... E quando eu falo muitas vezes de literacia financeira, vejo muita coisa orientada para as finanças pessoais. Exato, é verdade. Sim, é verdade que é necessário, mas nas finanças pessoais é um mundo também. Claro. Uma das preocupações para mim é, por exemplo, lançar cursos de fundamentos de análise de risco, por exemplo. Porque dentro das finanças pessoais analisar o risco, se calhar numa linguagem simples, é fundamental. Sim. Não tanto o orçamento familiar e aquelas coisas do dia a dia, isso é um curso de finanças pessoais para despesas. Eu estou a falar de finanças pessoais para investimento. Para investimento, claro. Para investimento. E aí, conceitos de poupança, conceitos de risco, são o suficiente para depois encaminhar para cada um dos produtos que existem disponíveis no mercado. E, portanto, E para os níveis a seguir, não é? As pessoas que querem explorar outros níveis a seguir, não é? Podem explorar. Pessoas como nós, não é? Que no fundo andam no mercado financeiro há muitos anos, têm esse know-how. O que falta agora é transmitir esse know-how para o mercado, mas com um novo desafio que é digital. E está digital, exatamente. E deixa-me só acrescentar com a tal certificação, não é? Com a tal qualidade acrescida. Atenção, Vítor, isto são estratégias, não é? Claro. Há muitas pessoas, não é proibido uma empresa de formação estar no mercado sem certificação. Precisamente. Simplesmente o que faz é, não tem certificação, faz os seus cursos, emite certificados de frequência e continua. A sua validade em termos de perfil ou de percurso para a pessoa é muito básico. Se tu tens uma certificação emitida pela DGERT, é um percurso, é um bocadinho teórico toda aquela avaliação de requisitos iniciais, mas permite chegar a coisas interessantes como emitir certificados que contam para o passaporte Qualifica, que é um passaporte que todos nós devemos ter sobre as nossas formações certificadas, é automático, portanto fica logo registado nesse sistema, mas sobretudo a pessoa sabe que há uma correspondência entre esta formação do passaporte Qualifica e o seu currículo vitae. Ou seja, basicamente há uma correspondência entre as duas. O que vemos se calhar ao longo dos anos, e como tu sabes, eu analisei muitos percursos de consultoria de investimento e pessoas vinham para esta área, que registavam em CV cursos que frequentavam em diversas áreas. Certo. Ok, é bom saber, mas não precisa estar no CV, é um anexo. E, portanto, aí há muita coisa a fazer. E depois é assim, muitas pessoas não sabem, mas a certificação de GEP permite isenção de IVA para a área de formação. Exatamente, sim. Ora, quando estamos a falar de literacia financeira generalizada, estamos a falar das pessoas terem orçamentos limitados para investir em formação. Portanto, a isenção de IVA, menos 23%, ajuda. Pode ter um peso de decisão. Pode ter um peso. Claro que a empresa tem que estar adaptada para, obviamente, lidar com esta isenção de IVA, que é total, em tudo o que é formação. Portanto, não deduz nem liquida a IVA. Depois há o simples símbolo da GERT, que aparece em toda a comunicação da empresa e ajuda. Por exemplo, tu queres contactar uma empresa que tem X colaboradores e como o que está na lei, não é, do Código de Trabalho, cada colaborador tem direito a 40 horas. Exato. Agora com a última atualização. Mas atenção, para uma empresa fazer essa formação aos colaboradores dessa empresa tem que ser certificada. O que significa que é mais uma porta que está fechada se a empresa não for certificada, que é o mercado empresarial todo que fica fechado. Portanto, nós optámos por esse caminho precisamente porque vimos que, seguindo este caminho, tínhamos N portas abertas que de outra maneira estariam fechadas. Quem trabalha com a área de finanças e com cursos de certificação e coisas relacionadas mesmo com a validação da atividade tem que ser certificado. Portanto, aqui não podíamos escapar. Sim, até porque eu vejo isto não só é importante para as pessoas terem autoconhecimento e para decidirem, tomarem decisões, investirem no longo prazo, tal situação que temos falado sempre muito, mas vejo isso também como estavas a dizer, como uma certificação, como uma mais-valia até em termos profissionais para o futuro, portanto, fiquem com isso. Portanto, acho que aqui a ideia de transmitirmos o conteúdo tem que também tem que ter esse selo, não só de qualidade, e depende muito dos produtores de conteúdo, não é? Mas também da certificação e depois da tal passagem para digital, porque a formação, o facto da formação ser presencial ou digital é diferente e as competências dos formadores são diferentes, não é? Também acho que temos falado também sobre isso. Sim, é um grande desafio, é um desafio.
eu lembro-me de pegar, muitas vezes, quando eu estava a trabalhar na área de formação independente, depois de ter saído do Banco de Portugal, convocavam-me, tipo com 2 dias de antecedência, dizer, não quer vir fazer o curso X? E eu olhava, de um lado tinha o meu PowerPoint, do outro lado tinha o meu videoprojetor quando era preciso, e um dia depois estava pronto para dar a formação. Fantástico, não é? Fantástico. Porquê? Obviamente que eles me contactavam, já sabiam que eu dava aquele tema e eu tinha tudo preparado. Quando introduzimos o digital, não nos apercebemos que a concepção do curso muda completamente. Claro. Já não chega ao nosso PowerPoint, o nosso nível de comunicação baixa para 20%, portanto, o que escrevemos muitas vezes não é a mesma coisa que estar a dar uma mensagem direta, não é? Muitas vezes até é interpretado de maneiras diferentes. Claro. Quando estamos a ler, e de repente vi um novo paradigma, que existe um novo formador, não é que ele é formador que eu vejo, faça o curso de formador para estar apto a fazer cursos na plataforma digital, não é nada disso, é de repente a pessoa que trabalha mesmo na área de formação, dizer assim, espera aí, agora tem que ser programador, tem que ser argumentista, porque não sei se é a palavra certa, argumentista, portanto é uma pessoa que criou os argumentários, porque tem que criar um script, e depois tens que aprender a lidar com multimédia, jogos interativos, quizzes, não é? Quizzes, e de repente tu dizes assim, mas eu não estava preparado para isto, eu tenho o meu PowerPoint e o meu videoprojetor e vamos em frente. Não, esse paradigma mudou e quem está neste mercado tem de facto ir um bocadinho mais longe. Portanto, agora no fundo há 2 realidades no mercado de formação, o tal hub, em que é tudo muito técnico, não é? Vamos ser sinceros, existe um conteúdo, existe, podia estar em PowerPoint, podia, mas na realidade vai ter que ser transformado num outro produto online. Para ser mais apetecível, não é? Para ser mais apetecível e chegar a um público-alvo mais vasto. E do outro lado continua a haver o canal de distribuição, as plataformas, inscreve-te no curso, faz o curso, portanto tudo isso continua a ser a mesma coisa. O que nós fizemos aqui em termos de estratégia foi distinguir, de um lado temos hubs e parcerias, e só podemos ter parcerias com entidades que de facto entendam a concepção do conteúdo e que estejam dentro do nicho que nós exploramos. E depois do outro lado, eu considero o negócio do dia a dia, não é? Plataformas de e-learning, sites, inscrições, leads, portanto, não é? Sim, tudo fluxo de negócio, como é óbvio, e o objetivo tem que ser esse, não é? Também não sou defensor que... Exatamente, é isso, diz. Existem muitas empresas de mercado, já estão há muitos anos, e tu entras nos sites e que vês 50, 60, 70 cursos de catálogo e abriram para todas as áreas. Não sou defensor desse modelo, o nosso modelo é de nicho, nós trabalhamos, eu há bocado não disse, mas portanto as nossas 3 áreas de certificação são finança, bancas e seguros, olha que surpresa, não é? Exato. A área de gestão e administração, para cobrir a parte de empreendedorismo e gestão de empresas, e depois uma terceira área que eu prezo muito, mas que tenho dúvidas como é que a vamos lançar online, que é a questão do desenvolvimento pessoal. E, portanto, toda a área de soft skills. Portanto, são essas 3 áreas onde apostamos, dificilmente vamos mudar. Podemos acrescentar uma outra área, porque de repente pode aparecer um parceiro que nos exija, por exemplo, abrir marketing e publicidade, por causa das questões do marketing digital, etc., que também acho que é uma questão de literacia digital. Sim. Fala-se pouco, mas também começa a ser necessário. Há cada vez mais pessoas nas redes sociais e mais empresários que não fazem a mínima ideia do que é uma estratégia digital. É verdade, concordo. E, portanto, começam a pôr postos online, mas depois não têm capacidade de os medir ou de ver, portanto, é tudo gosto pessoal. Eu vou pôr um post, pronto, vou filmar e vou pôr um post. E eu sou muito cético em relação a essas áreas. A nossa estratégia digital ainda nem começou, mas vai ser super conservadora, portanto, vai ser só focada nos aspectos ligados realmente à literacia financeira. Mas o facto é este. Portanto, sim, temos aqui uma adequação muito ao público-alvo, não é? Temos que ter essa distinção, porque os temas são muito abrangentes e os níveis de dificuldade também são. Aliás, também a ideia é nós termos níveis, se calhar, mais básicos e indo evoluindo, ou seja, se as pessoas quiserem evoluir na forma de aprendizagem, também podem evoluir, porque os cursos é mesmo para isso, é para que as pessoas possam desenvolver o conhecimento. Pouco catálogo, ter uma parte especializada só na tal área de certificação, e aí se calhar temos as entidades mais nobres a olhar para os nossos cursos, CMVM, Banco de Portugal, claro. A própria GERT, claro. E depois ter uma coisa mais, eu confesso que não sou um grande espingarda da marketing, mas todos os meus cursos, agora a palavra que eu estou a usar,
não gosto de usar a palavra introdução, que tem um contexto muito básico, é fundamentos. Fundamentos, é isso. E então, desde fundamentos de finanças a fundamentos de mercados financeiros, fundamentos de análise de risco, tudo isto são cursos iterativos, com vários níveis, para não assustar as pessoas e que têm que ser desenvolvidos. Portanto, daqui a 3 anos, se calhar olho para o nosso catálogo conjunto e se calhar já com mais parceiros e vejo 20, 30 cursos, mas também não vejo mais. Não vejo mais. Sim. Porquê? Sim. Porque o mercado vai ditar Claro, isso. as regras e vai dizer por que caminho é que temos que seguir. Agora, na área de mercados financeiros, tu e eu sabemos perfeitamente, estamos se calhar a falar de 20 classes de produtos diferentes, Completamente. porque as pessoas compram e muitas vezes não sabem os riscos. E mais, Michael, desculpa lá, Michael, e classes ativas novas. E novas, portanto, já nem falo das criptomoedas nem nada disso, mas acho que devemos ser pioneiros em todas essas áreas. Portanto, agora, porque é que é tudo tão lento ainda nesta fase? É lento porque nós estamos a trabalhar a montante e a montante trabalha-se o hub. Quando o hub estiver bem criado e bem desenvolvido, tudo o que é multimédia e concepção de cursos originais integra-se numa única realidade que é produção. E a produção depois é para distribuição e assim sucessivamente. Estamos agora numa fase muito aliciante que é parcerias, metodologias novas, angariar as pessoas certas para os locais certos, não é? Porque tudo isto passou a ser, não é só o formador que vai com o seu PowerPoint na pen, não é? Agora passou a ser um formador que tem que dominar o universo multimédia. Sim, e os dados são quase que novo, eu não diria que é o novo ouro, não é? Mas os dados são muito valiosos. E a produção de conteúdos... Não custa nada. Não me custa nada porque sou muito digital. Portanto, se me disseres, olha, queres saber como é que funciona as referências multibanco e como é que isso se integra na lógica do site, eu quero saber tudo. E gosto muito de toda a área digital porque acho que é a aprendizagem constante que nós também devemos ter. Portanto, eu vejo mais a literacia financeira quase como literacia financeira e digital. E digital, pois é isso. Pronto, porque a literacia financeira, já estamos a falar disto desde os anos 80, quando a Bolsa começou a crescer. Isso é um tema que já se fala, mas é sempre um tema que a gente fala em literacia financeira. Eu tenho visto muitas coisas na televisão e alguns artigos, até coisas recentemente até na televisão fizeram um artigo. Mas eu cheguei ao fim da reportagem e fiquei na mesma. Fiquei com aquela sensação de, está bem, mas então e planos de ação? É óbvio que o Banco de Portugal e, portanto, existe o portal Todos Contam. Todos Contam, sim. E que há um livro sobre a área de formação financeira, mas não é possível ir para o terreno com 3, 4, 5, 10 equipas financeiras e esperar abranger tudo, não é? E, portanto, não, isso é impossível. Aliás, por isso que eu dizia no início que é algo oco, né? É algo oco e pouco transparente. Eu vejo literacia financeira e depois de repente começaram a passar pessoas que investiam em criptomoeda e eu dizia assim, está bem, mas não, estamos a falar de outro nível. Portanto, aqui o que nós estamos a fazer é passo a passo, construir um conjunto de cursos de nível básico e intermédio e depois outros de nível de especialização para cobrir os vários segmentos, mas sempre muito microambientes, ou seja, se eu tiver um curso de análise de risco de 60, imagina um manual de Word com 100 páginas e tu és capaz de criar um curso desses de análise de risco e eu digo, se calhar isto dá para 4 níveis. Claro. Porque a pessoa que faz o nível 1 não está preparado para ouvir a mensagem do nível 2, do 3 e do 4, mas estará preparado um dia e é isso que nós queremos fazer. Michael, tu vês aí... Estavas a falar agora dessa parte e eu lembrei-me da questão da universidade e da escola. É claro que nós não nos vamos substituir a nada disso, é um complemento. Mas vês alguma incompatibilidade, ou seja, não achas que a própria literacia devia estar também mais cedo, cada vez as pessoas... É? Sou um bocadinho mais conservador no que diz respeito à abordagem do ensino secundário. Pois. Acho que deveriam haver cadeiras a partir do 11º, eventualmente. No 11º e 12º haver uma cadeira de fundamentos de poupança ou de investimento, portanto, qualquer coisa que encaminhasse. Mas a nível da universidade falta claramente, naquelas disciplinas de primeiro ano, falta uma coisa, sobretudo nas áreas mais de gestão, não é? Não diria que seja em todas as áreas, mas nas áreas mais de gestão, haver uma primeira disciplina, como está, se há introdução às ciências sociais,
também podia haver. Sim, porque eu acho que a literacia é mesmo importante. Nós temos debatido e o Luís agora pode também intervir aqui um pouco. Sim, Estás aí muito calado. Pois está. Pela importância que nós temos dado à literacia, através dos artigos que vamos escrevendo, pelos podcasts, sei lá, pelos temas que vamos falando também com os próprios clientes e com os investidores. Luís, o que é que tu achas? Achas que vale a pena investir neste futuro da literacia? Achas que podemos ter melhores investidores em Portugal com base Mais nisto? informados. Mais informados? Desde que as pessoas queiram, não é? Desde que as pessoas estejam interessadas em. Eu acho que as pessoas estão, olha que eu acho que as pessoas estão. Cada vez mais. Ainda não estão de uma forma generalizada. Se calhar estão, como eu disse há bocado, querem resultados imediatos, não é? Não pode ser. Também, mas tenho visto uma grande evolução na área de investimento, principalmente em termos de ETFs e se calhar investimento em longo prazo. E olha, e PPRs também tem surgido muito interesse, não é? E tem havido cada vez mais pessoas, não é? Começa-se a espalhar a mensagem de investimento de longo prazo, seja por nós, seja por outras pessoas que fizeram webinars, etc., que também têm os seus produtos. Também é um passo para nós, não é? Webinars. Claro, é a ideia de transmitir. Eu sou completamente a favor da transmissão da correta mensagem de investimento, independentemente de quem for, e já tive situações em que aquela pessoa não está a passar a mensagem perfeita, não é um profissional da área, se calhar não devia... Está a espalhar a mensagem. É quase... acaba por ser quase aquela, sei lá, se calhar uma visão um bocado religiosa de antigamente, está a espalhar a mensagem de como é que se investe bem. Evangelizar. Eu sei que não é profissional, mas as conclusões a que está a chegar são corretas. Se calhar não sabe aquele pormenor do ETF ser de um formato ou de outro formato, mas de uma forma geral está a transmitir a ideia correta e para mim... A importância dos fundamentos, não é? Que sim, exatamente. Dizia. E desde que isso seja transmitido, sou extremamente a favor. Outra coisa, e complementando um bocadinho, o Luís tem-me ensinado algumas coisas sobre criptomoeda, embora ainda não me ensinou realmente as coisas mais importantes que eu acho que ele não quer partilhar. Que é como ficar rico. O segredo é alma. Um dia para o outro. Sim, eu depois ensino, eu explico como é que é e tal. Mas o que eu tenho visto também, isto é uma área, isto também tem a ver muito com a minha experiência, portanto eu ao longo da minha carreira no Banco Best fiz N seminários de trading, como vocês sabem, e é assustador ver a quantidade de pessoas que entram pela lógica comercial, plataforma aberta, números a mexer, para cima e para baixo, e depois conceitos de análise técnica não têm, vão adquirindo, se calhar é o mais simples, vão adquirindo, não, é um bocadinho intuitivo, mas aprende-se, não é? Tem algumas regras, mas depois sobretudo vê que a nível de controle de risco diário não há quaisquer, mesmo a questão das ordens, eu tinha que sempre explicar o que era um trailing stop, claro, o stop dinâmico, e tu dizes assim, mas esta pessoa entra na plataforma, a primeira coisa que tem que saber é os fundamentos de risco, claro. E portanto leva logo chapado com as ordens, mas as pessoas não vão ver. E, portanto, o que eu sinto, por exemplo, na criptomoeda, suponho que também usam análise técnica e que também podem usar o mesmo tipo de ordens, eu também não quero saber se a criptomoeda subiu muito ou desceu muito, eu quero é poder analisá-la. Claro. Falta muito também nesta área de, supostamente, que é giro, porque eu há bocado falei das pessoas que têm necessidade de literacia financeira e as entidades mais especializadas, digamos, os agentes mais especializados. E no trading, nós teoricamente, não é, Vítor, devíamos dizer, não, eles estão no trading são agentes especializados. Não é verdade, não é verdade. Ou seja, todos os que lá estão muitas vezes estão porque a mensagem passou e de facto eles estão muito entusiasmados, mas não têm assim tantos conhecimentos. E hoje, há pouco tempo se viu uma notícia que de facto foi feito um estudo, o público mais jovem, portanto as gerações mais jovens, têm uma capacidade de risco muito maior e muito menor literacia financeira. Sim, isso é notório, não é? Eu vejo pelos meus filhos. Sim.
a caminho da engenharia, literacia financeira muito, muito básica, mas com vontade de arriscar, capacidade de risco. Claro que eles têm pais em casa que fazem com que essa diferença se dilua, mas noutros pode não acontecer. E o que eu vejo é isto, pessoal mais novo, geração mais nova, querem arriscar, veem o que a criptomoeda como muito interessante, é aquele risco, mas depois literacia financeira baixa, é isto que temos que combater, temos que voltar a equilibrar, a balancear. Claro, mas repara, em termos tecnológicos, os avanços têm sido incríveis, cada vez temos mais possibilidade de aceder a produtos de diversos níveis. É muito fácil, através de simples cliques, através de uma plataforma, toda a gente sabe, o efeito da Robinhood e outros do género que tiveram no mundo nos últimos meses ou anos. E isso repara, tem feito... O Luís quer falar. É sinal para quando o Vítor não gosta de interromper as pessoas, que o Vítor acabe a mensagem o pensamento e depois de género, tenho algo a dizer a seguir. Interrompemos o Vítor, é certo. Não, mas a questão que eu estava a dizer é que os jovens têm esse impulso, porque eles são nativos, que para essa geração, a geração que eu digo, que nós dizemos de geração Z, são os digital natives, né? Eles estão praticamente digitalizados sempre, e por isso é muito fácil para eles investirem, mas o que eu noto é que as pessoas são cada vez mais influenciáveis. Portanto, o facto de serem influenciáveis, se não tiverem a literacia e as bases, os fundamentos, como tu disseste bem, o erro do investidor vai se tornar cada vez mais grave. Não acho que as pessoas estejam mais influenciáveis, acho que é a forma de as influenciar que aumentou com a internet. Está bem, mas também estão mais suscetíveis a isso. Não é? Claro, exatamente. Em relação àquilo que eu queria dizer, que estavas a falar do acesso fácil, etc., e tendo eu aberto conta recentemente numa corretora, na Binance, acaba por ser uma exchange de criptomoedas. Sim, E eu passei pelo mesmo há cerca de 18 anos atrás, quando abri numa corretora americana. Ações, né? Agora é mais fácil. É muito mais fácil. É mais fácil, é tudo muito mais barato, é tudo muito simples. Mas, no fundo, acaba por ter os custos até mais elevados, não é? Mas ainda bem que é mais fácil. Eu não estou nada contra isso, pelo contrário. A formação é que não, mas atrai, é isso que eu quero dizer, atrai, e as pessoas que não têm a formação necessária claro. Porque tiveste a discussão com outra pessoa e disse, mas isto das criptomoedas realmente, então, a outra pessoa estava com uma visão muito negativa, se calhar, isso das criptomoedas então atrai, é um bocadinho mau, se as pessoas não tiverem a formação necessária, sim, acaba por ser muito chamativo, até por um aspecto negativo e fácil de entrar no mundo de especulação. Nós temos um histórico de bolhas e de crashes e de falências. Claro que sim. Sabemos disso, todos nós aqui, os três, sabemos isso, não é? E vai continuar a acontecer. Também sabemos disso. Mas aquilo que o Luís diz é interessante, porque realmente estamos com dois fenómenos. O que nós vimos nos últimos 20 anos em termos de tecnologia em Portugal é que tudo entra e tudo evolui muito rapidamente. Mas o que sentimos em relação à formação é que ela não evoluiu, estagnou. É isso. Só se forem ver hoje, formação especializada em banca e finanças é o Instituto de Formação Bancária. É isso. Que é apoiado, que é da Associação Portuguesa de Bancos, que é apoiado por todos os bancos. Portanto, o que eu sinto é, ok, estamos a evoluir, a criptomoeda está a evoluir, mas porquê é que não estão ao mesmo tempo a sair já cursos certificados ou não certificados? Os cursos existem, há muitos deles. Mas não os dos youtubers, né? Estamos a falar... Pois, é isso. Exato. Estamos a falar de cursos isentos que não tenham nada a ver com a operativa nem com a área comercial. E que façam cursos por si próprios. Com conteúdos de qualidade e com certificados. Certificado de frequência ou certificado de qualificação. Nesta área de qualificação ainda é um bocadinho, não existem cursos ainda balizados e, portanto, o que eu sinto neste momento é que, de facto, a tecnologia vai continuar a evoluir, mas a formação em si, a formação de qualidade, estagnou. É isso. E o que é que tem que se fazer? Não é a oferta tecnológica que tem que abrandar, não, essa nunca vai abrandar. A oferta de formação é que tem que acompanhar a evolução de todo este mercado. E o que eu sinto em termos de players de mercado, ou estamos muito acima, não é? E há players que são empresas muito, muito grandes e que depois fazem para nichos também muito específicos, mas para o público em geral
o próprio IFB é para o público em geral, e não é. Ou seja, tem determinados cursos que já são de nível técnico descontextualizado em relação a uma pessoa que seja... Não conheço nenhum não profissional que tenha tirado um curso no IFB. No IFB, pois é isso. O IFB é muito institucional, tem E repara, nós temos cada vez mais aquela figura do do it yourself, né, das pessoas, dos investidores autónomos e independentes. E essa eu vejo, procura, por exemplo, outra coisa, Vítor, que é a área de branqueamento de capitais, como sabes, é uma área que nós também abordamos, e ver que em 2017 a lei previu um conjunto de entidades obrigadas muito, muito vasto, incluindo entidades que não tinham qualquer conhecimento. Claro. Estamos a falar, por exemplo, das mediadoras imobiliárias. Pois, é isso. Fazer um curso de branqueamento de capitais para um consultor imobiliário não é fácil. Pois não. Porque muitas vezes eles vêm de áreas comerciais, não é? São comerciais intensivos, e conhecimento destas áreas tem alguma dificuldade. E, portanto, tudo isto faz com que aquele balanceamento não existe, tem que se ir criando. Mas a lei simplesmente inclui. Resumindo, a formação é importante. Exatamente. Portanto, estamos nesse caminho. Queria deixar só aqui uma mensagem. E formação de qualidade. Qualidade. Se vamos para cursos que o objetivo é vender e não transmitir conhecimento, também... Não, e os temas têm que ser muito, muito objetivos e também temas que as pessoas gostem. Eu estou-me a lembrar, por exemplo... Sucintos. Módulos. Quando falámos em ética, ficámos todos assim, e ética deve ser uma chatice. Não, a ética tem que ser... Tem que ser uma chatice, não tem que ser uma chatice. E não vamos fazer cursos com 12 módulos em que a pessoa entra no primeiro módulo e diz, tenho aqui uma montanha para escalar. Não, vamos fazer cursos de 4 módulos e depois em níveis sucessivos. A minha mensagem final é, primeiro, agradecer-vos mais uma vez a oportunidade de falarmos sobre estes temas. Ainda muito mais haveria por dizer, mas acho que haveremos de falar no futuro. Há aqui muita coisa para falar e sobretudo, deixar aquela mensagem que, de facto, se queremos produzir, entrar nesta área da formação com qualidade, temos que apostar na qualidade a 2 níveis. Qualidade de serviço sempre, não é? Mas, sobretudo, qualidade na concepção do conteúdo original, que aí temos que ter pessoas, obviamente, com conhecimento, experiência e currículo, e depois qualidade, e este sim é o grande desafio digital, qualidade na conversão. Quando eu digo qualidade na conversão é pegar no conteúdo original e transformá-lo numa coisa, que era aquilo que dizíamos há bocado, que seja atraente e que gere o tal engagement, que é a pessoa faz o primeiro módulo dizer assim, foi giro e ia deixar o segundo módulo para amanhã, mas vou fazer já. Pois. Segundo o que disseste, tem sido o teu foco na última semana, só tens visto... Só plataformas de e-learning. Michael, esse é quase como aquelas séries, não é? Que nós vemos episódios de uma vez toda. Um gajo que devia ser formador, peço desculpa pela palavra gajo, devia ser formador e de repente é um consultor de IT. De IT, exatamente. De tecnologias de informação e dizer, mas pronto, isto faz tudo parte do grande desafio digital. É isso. Mais uma vez, obrigado. Michael, obrigado eu. Obrigado nós Luís. Também. E havemos de falar mais sobre literacia em breve. Sempre disponível para futuras. Abraço. Neste episódio falamos sobre literacia financeira e sobre a necessidade de desenvolvimento de conteúdos de qualidade e adaptados aos interesses dos investidores e da própria indústria. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. Invista em educação financeira. Invista no futuro.